Boa tarde. Hoje a nossa entrevista será sobre evolução, sobre as ideias de Lamarck. A nossa entrevista será com Amanda Sense. Boa tarde, Amanda. Olá, boa tarde, Daniela. Eu sou Amanda Sense e estarei aqui para responder as suas perguntas. Bom, Amanda, a nossa primeira questão é o seguinte. O texto em questão aborda as ideias dos requisitos evolutivos nos órgãos vestigiais. No entanto, talvez sem querer ou talvez por erro de tradução, apresenta um viés lamarquista bastante nítido. Discorra sobre essas ideias de Lamarck e me explique. Bom, Daniela, no texto em questão, ele menciona sobre o apêndice, o siso, o músculo e o palmar longo. Bom, de acordo com uma das leis de Lamarck, que é a lei do uso e desuso, e a segunda das características adquiridas, pode ser mais fácil de compreender. Porque assim, vamos supor, antigamente, quando existia a época que você tinha que caçar, que você tinha que subir em árvores, que você tinha que mastigar carne mais dura, mais crua, você tinha um porquê de ter siso, você tinha um porquê de ter um palmar longo para te ajudar na locomoção, te ajudar a subir nos lugares, te ajudar a pegar as presas, pegar o seu alimento. A questão do músculo que arrepia o pelo não é tão utilizado atualmente, porque temos uma atualidade de se vestir, de usar roupas. Então a gente não tem necessidade de precisar disso, dos pelos para se esquentar, do pelo para te mostrar quando você está em. Como que eu posso explicar? Quando você está em perigo, por eles ficarem arrepiados. Não precisamos mais disso. E igual os sisos também. Você não precisa mais mastigar carne dura, carne talvez crua, como poderia ter sido antigamente. A gente não precisa mais, a gente tem mais facilidade, a gente tem agora uma cozinha, você tem mais atualidade para isso, você não precisa mais disso. E como as leis dele mesmo falam, a lei do uso e desuso. Se você não está usando, não tem o porquê você carregar isso para frente, não tem o porquê você passar isso em diante. E também a lei das características adquiridas. O palmar longo, como a gente não precisa mais escalar árvore, não precisa andar com as mãos no chão, não tem o porquê de ser tão longa. Ela pode ser menor. E com isso, de acordo com a nossa evolução, com a nossa história, isso foi se modificando cada vez mais. Então a gente foi aprendendo a modificar, a evoluir de acordo com isso, de acordo com o tempo. Bom, uma das ideias de Lamarck, que foi das características adquiridas, ele usava o exemplo da girafa. A girafa, com um padrão de pescoço X, vamos supor, médio, conseguia comer as folhas até uma certa altura. Quando não tinha folha na altura que ela conseguia, ela teria que comer as folhas que estavam em cima. E como que ela vai fazer isso, sendo que ela não tem a capacidade de, vamos supor, de pegar? Então o que ela fazia? Ela se esticava o pescoço para tentar comer as folhas de cima, que era o que tinha. E isso passou ao longo da evolução e foi fazendo com que o pescoço da girafa ficasse maior, para ela conseguir comer as folhas das copas mais altas, porque senão elas iriam morrer. Isso é óbvio. Então elas teriam que ter essa modificação. É claro que isso não aconteceu do dia para noite. Foi uma evolução lenta, foi devagar, mas aconteceu. Por isso o padrão do pescoço de girafa são grandes. Bom, o princípio de Lamarck que ele falava sobre a lei do uso e desuso, ela ocorria da seguinte forma. Quando você utilizava um certo mecanismo, você passava a adquirir uma experiência melhor e fazer com que aquilo passasse para frente. Caso você não utilizasse, você não ia precisar mais. Então você ia atrofiando sobre isso, você não ia precisar mais. Então você ia decorrendo. E o que você usa muito, você ia adquirindo, aumentando e melhorando sobre, para você poder melhorar, para você poder seguir. Então, assim, se a gente não usa mais os molares, não usa mais o siso para triturar carne, você não precisa. Tanto é que tem muito ser humano hoje que não tem o siso. E isso é uma sorte. Uma sorte grande, porque eu que tenho os quatro e preciso tirar, eu sei o quanto dói e o quanto é difícil ter eles. Por mais que sejam um dente, por mais que seja da nossa história, eu não preciso mais dos molares. Eu não preciso triturar carne igual era antigamente. Então eu tenho que tirar o siso. Pela dor, pelo desconforto e por ele desalinhar todos os meus dentes. E por eu não usar mais. Então, talvez as crianças de hoje, quando tiverem adultas, não vão ter o siso. Porque a gente não precisa. O ser humano hoje em dia não precisa do siso. Então, como isso vai passando, as características vão passando de acordo com a reprodução, com a genética, com a evolução, as crianças, ou vamos supor, os meus filhos ou os meus netos, podem não ter isso. Eles podem não ter o siso. Questão 2 agora. Bom, sobre a relação entre a epigenética é um possível ressurgimento das ideias de Lamarck? Eu acho que não é uma das ideias de Lamarck, a epigenética.
Porque, assim, como eu já disse na questão 1, Lamarck usa a lei do uso e desuso e da característica que é passada por geração. Então, assim, na minha opinião, eu acho que não. Porque vamos supor assim, se eu pintar o meu cabelo de azul e fazer isso ao longo da minha vida, quer dizer que meus filhos vão ter o cabelo azul quando eu nascer? Ou melhor, quando meus filhos nascer e quiser pintar o cabelo de azul ou qualquer outra cor, eles têm uma tendência a pegar com mais facilidade a tinta no cabelo, porque eu fazia isso quando era adolescente? Ou vamos supor uma pessoa que vai pra academia. A pessoa vai pra academia a vida inteira. Os filhos delas vão nascer de músculo? Vão nascer tudo troncado, um músculo, tudo bonitinho? Ou será que elas vão ter uma tendência a ter uma musculatura melhor de acordo com o tempo, porque isso foi passado de geração? Ou será que os meus filhos vão ter uma pele diferenciada com uma célula ou a epiderme diferente? Porque eu fiz a tatuagem e passei essa genética para eles, então eles podem ter a pele melhor para adquirir melhor uma tatuagem futuramente. A epigenética é uma situação totalmente diferente. Por isso eu não concordei que tem a ver com Lamarck. Porque a epigenética é uma expressão gênica que ela é diferenciada e pode ser herdável. Em uma certa situação, ela pode sofrer uma modificação. Então, assim, é uma expressão gênica que ela é passada de mãe para filha. Então, ela pode se desenvolver do, lá no começo do embrião. Porém, ela pode se desenvolver, ela pode aparecer ao longo da vida, dependendo de como o que a pessoa faz, atividade e tudo mais. Então, assim, às vezes você é portador de alguma coisa, de alguma doença, ou, por exemplo, do daltonismo, do câncer, qualquer outro tipo de situação, porém você não apresenta característica nenhuma. Você não sabe, porém você é portador. Ou você pode ter essa expressão e ela tá meio que dormindo ou desligada. Porém, se acontecer alguma coisa durante a sua vida, se você ficar exposto ao sol, se você sofrer alguma coisa com poluente, participar de alguma coisa que tenha a ver com química, essa expressão ela pode aparecer, no qual eu posso desenvolver um câncer, eu posso desenvolver um, uma modificação diferente no qual eu não tenha. Igual assim, a minha avó foi portadora do câncer de mama, a minha avó morreu por câncer de mama. A minha mãe não tem e eu também não tenho. Como assim eu não tenho? Como é que eu sei que eu não tenho? Eu fiz exame, fiz ultrassonografia da mama e eu não tenho nada. Porém, pode estar dentro de mim, que provavelmente vai estar, porque isso passa de geração em geração, ainda mais por ser mulher. Então ela pode estar dentro de mim, só que de uma forma inativa, ela pode não estar funcionando. Porém, se acontecer alguma coisa comigo, levar um susto muito grande, sofrer um acidente de carro, acontecer alguma coisa do gênero, ou mexer com química, ou até mesmo estresse, que é o que mais acontece hoje em dia no ser humano, isso pode desenvolver, isso pode acabar ativando isso pode acabar me prejudicando lá na frente. Então, por isso que eu não falei que tem a ver com o Lamarck, porque a ideia dele, das características adquiridas, não tem a ver com essa parte da genética, não tem a ver de você portar o gene. A última pergunta agora. É verdade que o Lamarck estava completamente errado e Darwin estava completamente certo? Darwin disse que existe a seleção natural, em que os melhores adaptados no meio ambiente é os que sobrevivem e que passam as suas heranças em diante. E Lamarck diz sobre o uso e desuso e além das características adquiridas. Eu não posso dizer qual está certo e qual está errado. Porém, as duas teorias de cada um, acredito que faz muito sentido. Porque assim, a seleção natural realmente de fato ocorre. E isso a gente sabe e a gente estuda isso há vários anos. Então assim, há de fato uma seleção natural? Há. Há de fato a característica adquirida? Sim. A lei do uso e desuso? Também. Como é que eu vou falar que quem tá errado e quem tá certo? Eu mesmo posso acreditar nas duas leis. Eu posso acreditar nos dois princípios de cada um. Então, assim, Darwin dizia da evolução, ele dizia da seleção natural, que de fato acontece a seleção natural. E a gente vê muito isso, e eu gosto mais de bicho, então eu vejo isso mais em animais. E Lamarck, a lei da característica adquirida, também faz todo sentido, porque assim, como é que uma borboleta vai ficar num tronco branco e ela sendo escura? Vai ser uma predação muito fácil. Então, de acordo com a evolução dela, ela teve a capacidade de mudar suas asas e ser mais escura. Então, ela vai ficar no tronco escuro. E as borboletas de asa clara vai ficar no tronco claro. Querendo ou não, também ocorre uma seleção natural. Ou se ela estiver completamente no lugar errado e for uma predação muito fácil, ela não vai deixar descendente. E se deixar os descendentes dela, também pode ocorrer. É essa falha que aconteceu com ela. Então, de fato, há uma seleção natural. Os melhores vão se adaptar ao meio ambiente. A seleção natural vai ocorrer.
igual a lei das características adquiridas e a lei do uso e desuso.